Nos estudos anteriores, irmãos, eu falei sobre a questão da graça. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, Paulo diz que nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus e não vem através de obras. Então, a salvação é pela graça, somente pela graça, pela misericórdia de Deus. Ninguém merece. Em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9, Paulo diz, todos estão debaixo do pecado. Todos pecaram, não há um justo sequer, não há um justo, ninguém, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, por obras ninguém é salvo, né? Porque para alguém ser salvo por obras, essa pessoa tinha que ser perfeito. Perfeito, como Jesus foi perfeito. Somente Jesus foi perfeito. Por isso que Jesus morreu por nós na cruz. Por isso que a nossa salvação é só através de Jesus Cristo. É só através da fé em Jesus Cristo. Porque somente Ele preencheu todos os requisitos de Deus aqui nesse mundo. Ele veio, né? O Filho de Deus se fez carne, foi perfeito, cumpriu toda a lei, somente ele cumpriu toda a lei, cumpriu todos os requisitos de Deus, e aí se apresentou para morrer no madeiro, para morrer na cruz por nós. Por isso que aqui, irmãos, em Romanos capítulo 3, e muitas pessoas podem perguntar, mas a gente é salvo pela graça de Deus, por meio da fé, certo? O texto é claro, mas algumas pessoas ainda perguntam, tem essa dúvida, certo? E é normal ter essa dúvida, é normal perguntar. Só não deixem de perguntar, né? Só não deixem só não sejam como os fariseus lá na época de Jesus, que se achavam os doutores da lei, eles se achavam cristãos, eles se achavam que já eram salvos e não eram salvos. Muitas pessoas acham que já são salvas, muitas pessoas acham que vivem em comunhão com Deus e, na verdade, vivem um falso cristianismo. Vivem uma falsa adoração. Então, esse é o perigo, irmãos. Por isso que a Bíblia manda nós examinar a nossa fé, examinarmos a nossa fé, né? Examinarmos se temos o Espírito Santo em Deus, se a nossa fé em Cristo é verdadeira. Em Romanos capítulo 3, né, que é um texto que eu já li nos estudos anteriores, no versículo 23 diz assim, Romanos 3, versículo 23. Diz assim o texto: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue derramado na cruz, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Então, no versículo 24, né, no versículo 23, Paulo diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí no versículo 24 diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Então, irmãos, nós somos... O texto aqui diz que qualquer ser humano, todos pecaram. Enoque, Elias, Moisés, Abraão, todos eles foram salvos pela graça de Deus. Todos eles foram justificados pela fé em Deus, pela fé. Nenhum deles foi justificado por obras, porque nenhum deles foi perfeito. Se Enoque, se Elias, se Abraão, qualquer um desses homens tivessem sido perfeitos, eles teriam morrido na cruz por nós. Mas não, somente o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Glória a Deus pela misericórdia, pelo amor que Deus teve para com todos nós, porque somente o seu Filho Jesus Cristo, que criou tudo que existe com Deus no céu, somente Jesus desceu a esse mundo, se fez homem, para morrer por nós na cruz. Ele foi perfeito, ele cumpriu toda a lei de Deus. Somente Cristo, somente o Filho de Deus, Jesus Cristo. Todos os homens pecaram, como a Bíblia diz, todos, certo? E aí, então, irmãos,
a nossa justificação, ou seja, a gente só pode, nós, seres humanos pecadores, pobres pecadores, miseráveis pecadores, nós só somos justificados, ou seja, a gente só se torna justo, só se torna justo diante de Deus através da fé no sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Nós, né, por isso que Paulo diz, por isso que Paulo aqui fala, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus Pai, propôs no seu sangue, através do seu sangue derramado, vertido na cruz, Deus propôs como propiciação, como sacrifício expiatório, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Então, os nossos pecados, irmãos, eles são perdoados, eles só são perdoados por Deus, né? Só existe remissão, perdão dos nossos pecados, dos nossos delitos, das nossas transgressões, quando nós colocamos toda a nossa confiança em Jesus Cristo. Toda a nossa confiança, irmãos. Isso é maravilhoso, irmãos. É lindo a palavra de Deus. O plano de Deus de salvação é lindo. Por isso que aqui em João, irmãos, por isso que aqui em João capítulo 3, versículo 16, João diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não seja condenado ao inferno, mas tenha a vida eterna. Entendeu, irmão? Só fé, só basta crer, meus queridos. Só precisa colocarmos toda a nossa confiança, toda a nossa fé no poder de Deus, na graça maravilhosa de Deus, no sacrifício de Jesus Cristo, né? Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira, irmãos, o amor de Deus foi tão grande por nós, que Ele enviou o seu Filho Jesus, que criou tudo o que existe no universo, enviou para que só através da nossa fé possamos receber a nossa salvação, possamos ter os nossos pecados perdoados, certo? Em João capítulo 5, versículo 24, Jesus também ensina, o texto diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, Jesus falando aqui, né? E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em juízo, em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus, irmãos. Então Jesus diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Só basta crer, meus irmãos. Atos 16, e tem diversas passagens, né? Mostrando, irmãos, que a nossa justificação é só pela fé, é somente pela fé em Jesus Cristo. Só basta crer. Atos capítulo 16, versículo 30, o texto diz assim, é aquela passagem onde Paulo e Silas eles estavam presos e eles foram libertos, né? Deus mandou um anjo lá para libertá-los da prisão. Aí no versículo 30 diz, depois, trazendo-os para fora, o carcereiro, né, perguntou a Paulo e a Silas, senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? Aí Paulo e Silas responderam, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, quando o carcereiro estava desesperado, porque Deus mandou os anjos, né, para poder virem libertar Paulo e Silas, e muitos presos fugiram, e Paulo e Silas ficaram lá, né, não fugiram, ficaram lá. E o carcereiro desesperado perguntaram a Paulo e a Silas, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Porque eles viram Paulo e Silas cantando louvores a Deus lá na prisão. Né? Paulo e Silas estavam cantando louvores a Deus, estavam louvando a Deus. Né? E eles perguntam, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo, senhores? Certo? Porque ele ia se matar, né? Ele ia se suicidar. Porque no outro dia iriam achar que ele abriu, né, que ele deixou os presos fugirem. Certo? Não iriam acreditar no relato dele. E aí ele pergunta,
O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? O que é que eu tenho que fazer? E Paulo falou, ó, crê no Senhor Jesus. Só basta você crer. É simples, irmão. O evangelho da salvação é simples. É simples. O homem é quem complica. A religião é quem complica. A religião é quem coloca um monte de requisito. É quem coloca os fardos nas costas das pessoas. Fardos que nem eles mesmos conseguem seguir. Mas só basta crer em Jesus Cristo. Só basta você olhar para Jesus Cristo e colocar toda a sua confiança em Deus. Toda a sua confiança. Certo, irmãos? Confiar no poder. Essa fé, irmãos, entenda. Que fé é essa? Por que só basta crer para ser salvo? Que fé é essa, irmãos? Entendeu? Como é que eu posso saber? Todo mundo fala que crê. Essa fé da boca para fora, só basta a gente dizer que crê em Jesus Cristo da boca para fora, irmãos. Que fé é essa que a Bíblia fala que essa fé salvífica, como Jesus ensina, como Paulo ensina, como os apóstolos ensinam, né? Como Paulo e os demais apóstolos ensinam. Que fé é essa que só basta a gente crer em Jesus Cristo para ser salvo? É só dizer a boca para fora? Não, irmãos, claro que não, claro que não. Se fosse assim, seria fácil. Se fosse assim, todo mundo seria salvo, né? Todo mundo, até mesmo... A gente sabe que tem milhões, bilhões de pessoas envolvidas em seitas religiosas, né? Mas que dizem que creem em Jesus Cristo. Essas pessoas serão salvas? Provavelmente não. Por quê? Porque a fé dessas pessoas não é operada pelo Espírito Santo. E como é que eu posso saber? Como é que eu posso saber se a minha fé, se a sua fé é operada pelo Espírito Santo? Como é que eu posso saber, irmão, se a minha fé é verdadeira? Ou não? Como é que você pode avaliar se a sua fé é verdadeira? Vamos ver isso de acordo com a Bíblia. A fé verdadeira, irmãos, ela é a fé genuína, a fé bíblica, né? A fé que é operada por Deus, pelo Espírito Santo, ela produz uma mudança de vida. Ela produz, irmão, uma mudança de caráter, uma transformação de vida. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: aquele que está em Cristo, aquele que crê em Jesus Cristo, que agora está em comunhão com Jesus Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então Paulo diz, segundo aos Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, que agora crê em Jesus Cristo, que diz que é salvo, que diz que é um cristão, ele é uma nova criatura, ele foi transformado por Deus, certo? Vamos ver aqui em Colossenses, irmãos, que é outro texto também lindo, né, que explica isso. Então, as boas obras, irmãos, não podem nos salvar. Nós somos salvos pela graça de Deus, como a palavra ensina claramente. Somos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo amor infinito de Deus para conosco, certo? Por meio da fé, né? Deus nos derrama a sua graça sobre nós e nos salva, certo? Deus nos dá o dom da fé, que é de Deus, como Paulo ensina em Efésios 2, 8 e 9, certo? E a gente é salvo como? Quando você acredita de todo o coração em Jesus Cristo. Certo? E essa fé é um dom de Deus. Por que é um dom de Deus? Porque é Deus quem opera em nós. É Deus quem opera essa fé em nós. Ou seja, quando nós passamos a acreditar de verdade, né? Quando nós passamos a acreditar verdadeiramente em Jesus Cristo, acontece uma transformação em nossa vida. Essa é a diferença entre a fé verdadeira e a fé falsa. Essa é a diferença entre a fé operada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e a fé que não é operada por Deus. A fé que não é operada por Deus não produz mudança de vida. Então, todo cristão verdadeiro, irmãos, todo cristão verdadeiro, ele tem que produzir na sua vida frutos que vão exaltar, que vão glorificar a Deus. Por quê? Porque essa pessoa agora, esses frutos, essas boas obras que essa pessoa agora está praticando, essa mudança de vida, essa transformação, é uma evidência, é uma prova de que essa pessoa foi salva. É uma prova de que você foi liberto do pecado, liberto dos vícios, liberto do poder de Satanás, certo? Olha o que Paulo diz aqui em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículos do 12
certo? Versículo 12 aqui, versículos 12 e 13. Paulo diz, ó, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão, o perdão dos pecados. Certo? Então, Paulo diz, ó, irmãos, vamos dar graças a Deus, porque foi Deus quem nos fez idôneos. O que é idôneos? Adequados, capacitados para participar da herança dos santos na luz. No versículo 13, ele nos libertou do império das trevas. Quem nos liberta, irmãos, é Deus. A salvação é operada por Deus. Por isso que a Bíblia ensina que a salvação é pela graça. Por quê? Porque Deus, através da sua graça, do seu amor, ele nos liberta, ele nos salva. Nos salva do império das trevas, do poder de Satanás, do domínio de Satanás. Ele nos liberta, certo? Paulo diz, ó, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, Deus nos liberta do império das trevas, do poder das trevas, do poder do inimigo e nos transporta para o domínio. Nós agora somos filhos de Deus, certo? Você agora é um filho de Deus. Você agora tem um relacionamento íntimo com Deus. Você agora crê em Jesus Cristo, certo? E aí você é salvo. Então, a evidência, as boas obras não nos salvam, jamais. Certo? A salvação é pela graça, por meio da fé. E isso é um dom de Deus, certo? É um dom, né? É Deus que opera em nós. Ninguém pode, irmãos. Ninguém pode salvar a si mesmo. Ninguém pode. Isso é até uma blasfêmia, né? Alguém dizer que salvou a si mesmo. É impossível. É impossível nós salvarmos a nós mesmos. É impossível, até porque é Deus que opera em nós o novo nascimento espiritual. Você tem que nascer de novo, entendeu? O novo nascimento é isso, é quando você é transformado por Deus. É quando você é liberto, irmãos, liberto do poder do pecado, do poder das trevas, liberto dos vícios, entendeu? Você é liberto, você agora passa a produzir frutos, mas é através do poder de Deus, é através do Espírito Santo de Deus que habita em você. Você não vai produzir esses frutos, entendeu? Ou seja, os frutos que nós praticamos, as boas obras que nós agora praticamos, que nós produzimos em nossa vida, não é sozinho, irmãos. É através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. É através do poder de Deus agora que nós fazemos isso. Então, ninguém pode salvar a si mesmo, ninguém pode produzir frutos dignos de arrependimento por si só, ninguém pode, entendeu? Por isso que Jesus aqui em João capítulo 5, Jesus diz aqui, ó, João capítulo 5, né? João capítulo 15, o versículo 5 diz assim, Jesus diz, ó, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então Jesus disse, ó, eu sou a videira, certo? Ou seja, eu sou a árvore, né, que produz, eu sou a fonte, né, a fonte ali, certo? Jesus é a fonte de tudo, certo? Ele usa a parábola da videira e os ramos, certo? Então Jesus é a árvore, Jesus é aqui a fonte, e nós somos os ramos ali, né? Certo? Os galhos. E Jesus diz, ó, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se você arrancar um ramo, um galho, esse galho cai no chão, murcha e morre, entendeu? Ele murcha e acabou, não serve para nada mais. Esse ramo ele só vai dar fruto se ele estiver ligado à árvore. A fonte que é Jesus Cristo, que é Deus, a fonte do poder, a fonte de tudo, irmãos. Então, Deus é através de Deus que nós produzimos bons frutos, que nós temos agora a nossa vida transformada, foi operada por Deus. O que nós fazemos é operado por Deus, é através do poder de Deus, do poder do Espírito Santo em nossa vida, certo, irmãos? No versículo 8,
Jesus diz, ó, e nisto é glorificado meu Pai, ó, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Então Jesus diz, ó, e nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos. Frutos, certo? Então, através dos nossos frutos, irmãos, Deus é glorificado, certo? Deus é exaltado. As pessoas olham para você agora, então as boas obras, certo? Quando nós somos salvos, nós temos que praticar boas obras, produzir frutos do Espírito Santo, como Paulo ensina em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Paulo diz: "Mas o fruto do Espírito é paz, amor, alegria, benignidade, bondade, fé, brandura e domínio próprio." Então são 9 frutos. O texto diz, ó, mas o fruto do Espírito, por quê? Porque é o Espírito Santo que está em nós, né, que habita em nós, que produz esses frutos, certo? Que produz esses frutos em nós. A gente não pode produzir esses frutos sozinhos. Que é amor, né, o amor verdadeiro, o amor bíblico, o amor genuíno. Paz, alegria, domínio próprio, a fé, a temperança, entendeu? A santificação, tudo isso é fruto, irmãos. Tudo isso é fruto do Espírito Santo. São frutos do Espírito Santo que habita em nós, entendeu, irmãos? Então, tem pessoas que dizem, alguém pode falar, mas já que a gente é salvo pela graça, eu posso pecar, eu posso fazer o que eu quiser. Não, irmãos, não é assim. Quem já foi salvo por Deus, né? Quem já foi regenerado por Deus, ele odeia o pecado, ele abomina o pecado, porque ele agora tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro dele. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, como Jesus ensina. Então, então, depois que a gente é salvo, irmãos, nós abominamos o pecado, nós abominamos a iniquidade, entendeu? E os frutos, as boas obras, elas servem agora para evidenciar, para mostrar que você foi salvo. Elas servem para glorificar, para exaltar a Deus, entendeu? E nós temos que nos empenhar, temos que orar, temos que cada vez mais buscar a Deus, né? Enfim, buscar ler a palavra de Deus, buscar a presença de Deus, para que a gente possa dar frutos, entendeu? Frutos que vão glorificar, que vão exaltar a Deus. Então, todo cristão verdadeiro, entendeu, irmãos? Ele tem prazer na lei de Deus, ele tem prazer em obedecer a Deus, ele tem prazer em pregar o evangelho, ele tem prazer em ler a palavra, ele tem prazer em buscar a santificação, ele odeia o pecado, porque ele agora tem o Espírito Santo de Deus, ele agora foi liberto, né? Ele já foi liberto das trevas do poder de Satanás, entendeu? E o Espírito Santo que habita nele, irmãos, vai guiá-lo, né? Vai orientá-lo, guiá-lo, repreendê-lo quando ele fizer algo mal, entendeu? Então, para terminar, Paulo diz aqui, ó, para a gente terminar, Romanos capítulo 6, no versículo 15, Paulo diz, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. De modo nenhum. Aí no versículo 22, Paulo diz, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, no versículo 15, Paulo diz, e daí? A gente agora vai pecar porque a gente agora foi salvo, porque já fomos salvos pela graça, porque não estamos debaixo da lei, mas sim da graça? A gente agora pode pecar? Pode viver no pecado? Não. Paulo diz, de modo nenhum. Entendeu? E no versículo 22, Paulo diz, agora, porém, ó, libertos do pecado, libertados do império das trevas e transformados em servos de Deus, foi Deus quem nos transformou. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Certo, irmãos? Então é isso. A nossa vida cristã, a nossa vida cristã, a nossa fé, a fé verdadeira, ela produz uma vida transformada. Ela produz frutos, ela produz boas obras, porque isso serve para atestar, para mostrar, para evidenciar que você já foi salvo. E com isso, Deus é glorificado através da nossa vida,
através da nossa transformação de vida. Deus é exaltado e glorificado, porque as pessoas vão ver e vão dizer, aquela pessoa ela fazia isso, aquilo, aquela pessoa ela vivia escandalizando, ela vivia no pecado, ela vivia, entendeu, nas drogas e tudo mais, e agora essa pessoa é um servo de Deus, essa pessoa é um homem ou uma mulher de Deus, certo, irmãos? Então é isso. Glória a Deus por tudo e que Deus abençoe a todos.